Bom dia, turma! Hoje a nossa aula vai ser sobre respiração. Então, pegue a apostila aí na página 34 que a gente vai começar. Então, o ser humano adulto, em situações extremas, ele é capaz de ficar 20 dias sem comer, de 3 a 4 dias sem beber água e aproximadamente 3 minutos sem respirar. Então, a respiração, o processo de respiração é muito importante para a gente. Então, o que a respiração tem de tão importante? Por que ela, o que ela nos fornece? Como que é especial para a manutenção da nossa vida? Então, nós temos um objetivo muito grande durante a respiração, que é a energia. Então, o que acontece? Nós temos glicose mais o oxigênio, né? E vai dar origem à energia. Além disso, nós vamos liberar o gás carbônico, dióxido de carbono, né? Mais água. Então, no nosso corpo ocorre essa reação química durante o momento da respiração. Então, a respiração celular, ela ocorre dentro de células de uma organela, que a gente já estudou sobre ela, né? Sobre a mitocôndria, em células eucarióticas. Então, no processo de respiração celular, ocorre o quê? A quebra da glicose, que vem dos alimentos, né? Junto com o oxigênio, então precisa ter a presença desse oxigênio para poder gerar a energia que vai ser utilizada para o nosso corpo, para poder fazer as nossas atividades. Com isso, nós vamos liberar o gás carbônico e a água. Então, para poder chegar o oxigênio nas nossas células, a gente precisa respirar, né? Porque ele está na atmosfera. Então, para poder chegar lá nos nossos pulmões, né? A gente precisa fazer esse processo de respiração. Então, o processo em que há troca de ar entre o ambiente externo e as células do nosso corpo, a gente chama de respiração pulmonar. Quando a gente pega o ar que está de fora, né? O oxigênio que está fora, e ocorre a troca de ar, né? Lá nos nossos pulmões. Pega o oxigênio, libera o gás carbônico. Então, a liberação de energia a partir da glicose e do oxigênio ocorre dentro das células. Então, isso é uma respiração celular. Então, a respiração celular é para liberar energia. Então, chega o oxigênio dentro das nossas células, junto com a glicose, essa glicose é quebrada e isso sofre uma transformação química, uma reação química, e vai fazer isso formar energia, que vai dar energia para o nosso corpo. Então, quais são os órgãos do sistema respiratório? Então, nós temos vários órgãos que são responsáveis por essa captação de oxigênio e pela liberação do gás carbônico. Então, nós temos as vias respiratórias e os pulmões. Então, as vias respiratórias, né, que são as cavidades nasais, que é a parte interna do nosso nariz. Ela tem as cavidades nasais que vai entrar o ar no nosso corpo. Eles vão se comunicar diretamente com o meio externo, né? Que é por aqui que vai entrar esse ar, com essas aberturazinhas da narina. Nas cavidades nasais, nós temos os pelos e um muco, que a gente chama de meleca. Eles vão realizar a limpeza do ar. Eles vão reter a partícula de poeira, alguns micro-organismos que ficam agarradinhos aqui no pelo e às vezes a gente espirra para poder mandar isso para fora, ou agarra no muco, né? Então, é muito importante que tenha isso na nossa entrada, na primeira entrada de ar que a gente tem, para poder limpar esse ar, para ele ir o mais limpo possível para os nossos pulmões, tá? Então, além disso, é nessa região, né, aqui dentro, que o ar ele vai ser aquecido e umidificado, o que facilita quando for acontecer as trocas gasosas entre os tecidos do corpo, tá? Depois das cavidades nasais, ó, nós temos a faringe. E logo abaixo da faringe, nós temos a laringe. Lembrando que a faringe também é um órgão que faz parte lá do sistema digestório. Então, a faringe, né, é um órgão comum. Ela vai servir apenas de passagem para o ar e também para o alimento. Depois da faringe, nós temos a laringe. A laringe é onde ficam as pregas vocais. Então, a partir do momento que o ar passa por essas pregas vocais, elas vibram e vão produzir um som, né? O som da nossa voz vai produzir essa fala.
Tem na entrada da laringe que tem a epiglote. Lembra a epiglote que eu falei com vocês? Aquela válvulazinha que fecha quando o alimento vai passar. Porque ela impede que o alimento entre na traqueia. Então, a traqueia tá aqui. Então, ela precisa fechar no momento que a gente está engolindo o alimento. Quando a gente não está engolindo nenhum tipo de alimento, ela fica aberta para poder permitir a passagem de ar, para esse ar vir aqui para a traqueia. Então, logo em seguida, nós temos a traqueia. Ele é um tubo cartilaginoso formado por anéis. Ele é revestido por células que produzem um muco, que vai auxiliar também na retenção de partículas, na limpeza desse ar. Então, a traqueia, ela tem vários, como se fossem cílios, né? Como se fossem esses dedinhos, que vão fazer essa limpeza. Se alguma coisa entrou, né, na traqueia que não seja esse ar, é o que vai produzir a gente, faz a gente tossir, né? Porque esses pelinhos tenta mandar para fora, mandar de volta. Então faz a gente tossir. Então, eles conduzem todo esse muco com as impurezas para fora da faringe, para ele poder ser eliminado. Então tem aquela questão do catarro, às vezes, né? Nas pessoas que fumam, esses cílios, eles vão acabando com o tempo, eles vão sendo reduzidos. Então, ele, para poder eliminar o muco com as impurezas, acaba sendo mais frequente a pessoa ficar tossindo, né? A maioria dos fumantes, eles começam a tossir constantemente. Por que isso acontece? Porque os cílios, eles vão sendo reduzidos a partir do momento que a pessoa está fumando há muito tempo, tá? Então, uma diferença. Por que é importante a gente respirar pelo nariz e não pela boca? Porque o nariz, ele é um órgão próprio para poder fazer a limpeza desse ar, a primeira limpeza desse ar. Ele vai umidificar esse ar, ele vai aquecer esse ar para poder facilitar toda a nossa respiração. A boca, ela não tem esse objetivo, ela não tem esse trabalho, né? Então, por isso que a gente tem que aprender sempre a respirar pelo nariz e soltar pela boca, para poder ficar mais fácil esse oxigênio, esse ar que está entrando no nosso corpo, ele chegar lá nos nossos pulmões mais limpo. Depois nós temos os brônquios e os bronquíolos. Então, os brônquios, eles são ramificações da traqueia, ó. Temos as traqueias, nós temos os brônquios aqui. É o brônquio esquerdo e o brônquio direito, tá? Esses brônquios, eles se ramificam novamente, né, em pedacinhos mais finos, que a gente chama de bronquíolos. Na pontinha desses bronquíolos, bem na beiradinha mesmo, tem os alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares que serão responsáveis por fazer a troca gasosa, também conhecido como hematose. Então, ela manda, então o ar passou aqui por todo esse caminho, né, traqueia, pelos broncos, foi aqui pelos bronquíolos, onde está bem ramificado. Chegou aqui na ponta, onde tem os alvéolos pulmonares, ele vai liberar o oxigênio para a corrente sanguínea e vai pegar da corrente sanguínea o gás carbônico. Então, depois que acontece isso tudo, né, o ar vem sendo limpo, vem sendo umedecido, vem sendo aquecido, para poder chegar aqui no final dos alvéolos pulmonares e acontecer essas trocas gasosas. E, por fim, nós temos os pulmões, que são 2 órgãos esponjosos. Eles ficam dentro da nossa caixa torácica, aqui, né, na costela. O pulmão direito tem 3 lóbulos. Olha só, 1, 2, 3. Nós temos 3 lobos. E é ligeiramente maior que o esquerdo. Por que o direito é maior que o esquerdo? Porque no esquerdo tem um pedacinho onde fica o coração, né, onde é ocupado pelo coração aqui. Por isso, ele é um pouco menor do que o direito, tá? Então, como que acontece essa respiração? Através dos movimentos respiratórios. Então, nós temos o processo de entrada de ar e o processo de saída de ar. A gente chama isso de ventilação. Então, para poder fazer a ventilação, nós temos 2 movimentos. A inspiração, que é o momento quando o ar entra nos meus pulmões, e a expiração, quando o ar sai dos meus pulmões. Então, ó, inspirei, expirei, inspiração, expiração. Então, quando eu faço o processo de inspiração, o que vai ocorrer? Ó, inspirei, o ar tá entrou, né, no meu corpo. O meu diafragma, que vai ficar aqui embaixo, ó, o diafragma fica aqui embaixo das minhas costelas. O que vai acontecer com ele? Ele vai se contrair, né, vai subir,
e os músculos intercostais, que são os músculos que ficam aqui entre as minhas costelas. Então, isso se contrai, como se tivesse tudo relaxado, contraiu, né? Então, o diafragma, ele vai descer e minhas costelas vão subir, aumentando todo o volume da minha caixa torácica, porque eu tô enchendo ela de ar, certo? E vai diminuir a pressão que eu tenho aqui dentro, a minha pressão interna. Então, vai possibilitar que o ar entre nos meus pulmões. No momento que eu faço a expiração, que eu jogo o ar para fora, o diafragma e os músculos intercostais que ficam entre as costelas vão relaxar, as costelas vão abaixar, o volume da caixa torácica do pulmão diminui e o meu ar vai sair. Então, quando o meu ar entra, minha caixa torácica se expande, porque estou enchendo de ar. Quando o meu ar sai, ela diminui. Então, olha só. Momento da inspiração, ó, diafragma contrai, ele vai mover para baixo. Na expiração, ele vai relaxar e ele vai subir. Tá vendo? O diafragma é essa partezinha aqui, ó, muscular. Então, aqui, a minha caixa torácica vai expandir, vai aumentar, né? Porque eu vou estar enchendo meu pulmão de ar e a pressão vai diminuir para poder fazer com que isso aconteça. Aqui, a minha caixa torácica vai diminuir, né? Porque tá saindo o ar e a pressão vai aumentar. Tudo bem? Aqui nós temos um fazendo ciência. A gente não vai fazer isso agora, mas depois a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês. É bem legalzinha essa experiência. E por último, aqui nós temos os cuidados com a saúde, né? Então, nós temos várias doenças que atingem o nosso sistema respiratório. Elas podem ser causadas por vírus, por bactérias, por fungos. Então, por ter uma grande diversidade dessas doenças, né, tem vários micro-organismos. Elas podem ser alérgicas, podem ocorrer por causa do cigarro. E para poder evitar esses tipos de doença, como gripe, pneumonia, tuberculose, a gente tem que manter hábitos básicos de higiene, igual nós estamos mantendo agora, né, por causa do coronavírus. Lavar as mãos antes das refeições, porque a mão vai perto da boca, né, na hora que a gente está comendo. Não compartilhar copo, talher, canudo. Por isso que eu sempre falo com vocês, na escola cada um tem que ter a sua garrafinha, até mesmo para não ficar bebendo na mão, que às vezes está suja, ou num copo que tem no bebedouro, onde todo mundo bebe. Então a gente tem que ter sempre o nosso meio, né, de estar bebendo água. Evitar botar a mão no olho, no nariz, na boca. Todos esses cuidados que a gente está escutando bastante agora nessa época, né? Então a gente tem que ter o nosso material próprio de comer, né? De estar bebendo água e sempre estar lavando para poder emprestar para uma nova pessoa, né? Então a gripe aqui, que é uma das mais comuns, ela é causada por vírus. A tuberculose é causada por uma bactéria e podem ser prevenidos por vacinação específica. A gripe tem vários tipos de gripe. Por quê? O vírus que causa a gripe, ele consegue se mutar facilmente. Então, se eu pego um tipo de gripe, depois, quando eu pegar uma gripe de novo, vai ser outro vírus que causou essa gripe em mim. Porque o vírus da gripe, ele consegue fazer essa mutação com muita facilidade. Por isso que a gente toma algumas vacinas da gripe, porque são gripes mais fortes, né? Gripes com sintomas mais fortes. Então, a gente faz, né, essa vacinação para poder se prevenir. A mesma coisa da tuberculose. Então, a gente tem que fazer o quê? Manter os ambientes limpos, ventilados, deixar a entrada de luz natural, né? Então, a gente tem que evitar a propagação desses micro-organismos. O hábito de fumar é uma das principais responsável por diversas doenças respiratórias. Então, a pessoa que fuma, ela é mais propícia a pegar várias doenças respiratórias, como o efizema pulmonar, né, que vai causar lesões lá nos alvéolos pulmonares. Então, não vai ter mais tanto alvéolo para poder fazer essas trocas gasosas. Esses danos não tem como voltar atrás, não tem como curar, né, esses alvéolos pulmonares. Então, a pessoa fica com muita falta de ar. O cigarro também pode causar câncer de pulmão, câncer na laringe, que são coisas que não têm um tratamento tão eficaz, né? Ajuda a melhorar, amenizar, mas não tem cura para isso. Além disso, também nós temos a poluição do ar, que também pode causar vários problemas respiratórios, podem agravar
sintomas de quem tem asma, de quem tem alguma doença pulmonar. A pessoa pode não aguentar, né? Pode ter que ficar internada por mais tempo. Então, a poluição, graças a Deus, nós moramos numa cidade que não tem tanta poluição ambiental, né? Então, tanta poluição do ar. Mas as cidades grandes, onde tem uma grande quantidade de poluentes na atmosfera, as pessoas vivem doentes, né? Com essas doenças respiratórias por causa da grande quantidade de toxinas que tem nesse ar. Então, é também muito importante que o ar esteja na umidade correta para a gente conseguir respirar com mais facilidade. Então, tem que ser superior a 60%. Quando está abaixo desse valor, as trocas gasosas elas ficam dificultadas, né? Pode causar algumas complicações respiratórias, principalmente em crianças e em idosos. Então, como que a gente pode fazer para poder melhorar o ambiente quando ele estiver muito seco? Deixar toalhas úmidas ou usar aqueles umidificador, né? Que solta aquela fumacinha. Então, são alternativas para poder melhorar o ar e a gente conseguir respirar ele, conseguir captar ele e fazer essa troca gasosa com mais facilidade, né? E conseguir fazer a respiração. Então, a nossa aula de hoje termina aqui. Nós vamos fazer a atividade da página 39, tá? E na quinta-feira nós teremos aula ao vivo e vamos falar um pouquinho sobre circulação. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem. Beijos e até mais!